Nós vamos falar sobre a soberania de Deus, o amor, a graça e a justiça no livro de Naum. O livro de Naum é um livro bem interessante que está entre os 12 aqui dos profetas menores. E nós vamos falar nessa noite sobre este livro. Nós vamos falar sobre uma cidade bem conhecida, Nínive, e nós vamos falar sobre os decretos de Deus. Mas primeiro, amanhã tem curso de transferência e batismo. Você que ainda não é batizado, quer batizar, você que está vindo de outra cidade, né? Que não seja Colinas, mas já é batizado e quer fazer parte da membresia da nossa igreja, nós temos um curso toda quarta-feira, às 19h30 até às 20h30. Então você pode estar participando, tá? Membros de igrejas de Colinas, né? A gente abençoa, né? E ajuda a retornar aonde Deus plantou. Amém? Então Deus é maravilhoso. Toda quinta-feira tem também o curso de pregação bíblica e discipulado cristão. A gente já está na 4ª aula, são 8. Então se você quiser participar, não está vindo, vem, participe, que é muito bom aprender. Você que está participando, fique firme, né? Porque estamos já indo para metade do curso e vai ser bênção, tá bom? Nós vamos ter sábado também o nosso festival de comidas típicas. Vai ser aqui no Espaço Kids, onde a gente vai estar arrecadando recursos para a construção. Então, você... Certo. Eu esqueci. Então, deixa eu só mudar aqui, né? Os irmãos estão me lembrando aqui que amanhã, né, especialmente amanhã, não vai ter o curso de batismo e transferência, tá? Eu vou ver o que é que eu faço aí. Os irmãos que estão fazendo, eu mando mensagem. Então, amanhã não vai ter o curso, porque vai ter uma programação aqui na igreja, tá bom? E no sábado a gente vai estar arrecadando recursos para a construção da igreja. Nós já estamos aqui quase que finalizando o baldrame, né? Os alicerces, e que o Senhor nos abençoe. Fique em pé, você que achou Naum, capítulo 1, versículo 7. 1:7 diz: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive e expulsará os seus inimigos para a escuridão. Vamos ler de novo, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Pai, nós te agradecemos, essa é a tua palavra. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, e nos ajuda, porque sem ti nada podemos fazer. Nós te agradecemos e nossa mente e nosso coração estão totalmente alertas e receptivos para receber do Senhor nesta noite, e com certeza não seremos mais os mesmos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Pode sentar. A gente quer agradecer aos nossos visitantes, né? Está aqui a família da Jaciara aqui, Deus abençoe, irmão, né? E a esposa? Amém, sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem mais, né? O casal ali já é de casa. A irmã lá atrás também, né? Tem a mocinha aqui com a Eloide, né? Sobrinha, seja bem-vinda. Como é que a igreja diz? Tem um moço lá atrás também, agora que eu lembrei aqui. Obrigado por você ter vindo também, seja bem-vindo. E você que está acompanhando aí pelas redes sociais, deu certo aí? Então você que está acompanhando pelas redes sociais, se você é membro aqui da igreja, arrependa-se. E se você não é membro da igreja, né, muito obrigado por estar aí com a gente acompanhando, não somente no Instagram, mas também no YouTube. Nós estamos nessa série de mensagens sobre os livros de 5 capítulos, até 5 capítulos da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo. Primeiro estou trabalhando aqui
com os tesouros em miniatura no Velho Testamento. E coisa maravilhosa é a gente ler e ver a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o juízo de Deus, o poder de Deus, através de cada detalhe. Esse livro, Profeta Naum, é chamado então para trazer uma palavra de juízo para o povo de Nínive. O povo de Nínive esse que um século atrás, aqui na história bíblica, se converteu. Aceitou a pregação de um pregador meio maluco, que saiu correndo pela sua cidade, com os braços levantados, gritando: arrependam-se, arrependam-se, porque senão Deus vai destruir esse lugar. O povo se arrepende, veste pano de saco. O povo coloca pano de saco até nos animais. Tudo que eles tinham começou então a se prostrar e se arrepender pelos pecados. Mas um século depois, a palavra do Senhor vem a esse povo no versículo 2 do capítulo 1 dizendo: o Senhor Deus, zeloso e vingador, o Senhor é vingador, seu furor é terrível, o Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. As nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar. Faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem. E as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem. E as colinas, olha aí, a colina se derrete. A terra se agita na sua presença. O mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. Olha que interessante, um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus de graça. Olha como que ele se refere àqueles que abandonam a sua palavra e andam pelo mau caminho. Olha como que ele diz que vai fazer com aquele que está vivendo em iniquidade, no pecado, andando longe dele, porque esse povo conhecia ele, foi liberto por ele há um século atrás. Deus reteu a sua mão, como ele disse: se eles se arrependerem, eu não vou destruir. E ele não destruiu, mas o povo passou a geração. Aí o que acontece quando se passa a geração, irmãos? O pai não ensina o filho, que não ensina o filho. Não passam a direção do Senhor de um para outro. O filho aprende um pouco, o neto nem tanto. O bisneto já não sabe mais de nada. Por isso, quando a gente olha lá para a história do povo de Deus ali no Egito, e aí vai passar todo aquele tempo depois que o José fez todo aquele movimento, Deus através de José ali, usando José, quer dizer, de maneira poderosa, Deus vai fazer todo um livramento com o seu povo. Mas aí o que a palavra diz? E passado-se o tempo, já não tinha mais quem lembrava de José, do povo egípcio. Mas também do povo de Deus já não tinha mais gente que se lembrava de adorar o único e verdadeiro Deus. Estavam ali como escravos, vivendo na escravidão. E Deus levanta o seu servo, Moisés, para tirar aquele povo da escravidão. Aquele povo lembra quem é Deus. Eles esperavam no Deus, mas agora eles estão vendo Deus agir. Esses aqui se esqueceram. Esqueceram quem era Deus, esqueceram quem era aquele profeta maluco que saiu de dentro da boca de um peixe, na praia deles, pregando arrependimento. E agora esse povo volta à escuridão, a um cenário totalmente terrível, totalmente longe da palavra do Senhor. Versículo 9 do capítulo 1 diz: o Senhor acabará com tudo o que vocês planejam contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados com espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. A Igreja Batista da Vila Brandão está localizada ali na Avenida Alice Brandão, no número 21. E nós temos vivido um tempo precioso de ministração da Palavra de Deus, onde o Senhor tem transformado muitas vidas. Tem mostrado o poder
da sua palavra, a transformação que Ele tem feito através de sua palavra. E hoje nós podemos contemplar e ver quantas vidas têm sido transformadas. Eu, pastor Bruno Henrique, aqui da Igreja Batista da Vila Brandão, quero te convidar a estar participando conosco todas as terças-feiras, às 19h30 e também às sextas-feiras, às 19h30, reuniões de homens e mulheres. Nos sábados, nós temos nos encontrado com a Juventude Batista às 19h30 e aos domingos, nós temos as nossas reuniões principais, a EBD às 9 horas da manhã e o culto de celebração às 18h30. A luz veio até ela e ela não aceitou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispor aí? Como irão se não forem enviados? Jesus nos enviou. Ide por todo o mundo anunciando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado pela própria palavra. Deus forte e poderoso como Jeová, a gente nunca viu, né? Como é que é aquela música? É do nosso tempo. Deus forte e poderoso, eu vou lembrar. Então, Deus Jeová, é Ele que faz descer do céu fogo e pegar fogo no molhado. Thales Roberto canta uma música. Esse aqui é Deus, esse aqui é Deus, né? Esse aqui é Deus. Ele canta assim e ele fala essa parte, que quando os profetas estavam ali de Baal procurando fazer fogo, o profeta de Deus estava lá, fala mais alto, grita mais alto. Às vezes o Deus de vocês está velho, não está escutando, grita. Às vezes ele saiu de férias e naquele momento eles veem que o profeta de Deus está zombando deles, e isso é verdade, porque não existe nenhum outro Deus, só existe o Deus dos exércitos. E aí quando é a vez dele de botar fogo lá no holocausto, eles chamam a galera, os irmãos sabem, e falam: ó, joga água aí. Então eles jogam água com umas bacias grandes, mais ou menos 25 litros, 30 litros ou mais, parecido com isso aqui, um pouco maior, e jogava água. O negócio encharcou, virou só água. E aí ele diz: para vocês saberem quem é Deus, Senhor, toca fogo. O fogo vem, pega fogo na água, sem óleo, sem pé. Só porque eu vou falar ou não? Fala petróleo. Aleluia. Quase não sai, né? Então, não tinha nada disso. A água pegou fogo. E aí ele está dizendo aqui: serão consumidos como uma palha mais seca, mesmo estando embebecidos em água ou em vinho. Pegarão fogo, porque a ira do Senhor vem. E o interessante é que esse profeta, ele traz para a gente 4 princípios aqui sobre quem Deus é. O primeiro, um Deus vingador. O segundo, um Deus bom. O terceiro, um Deus poderoso e ativo. E o terceiro, quarto ponto, quer dizer, um Deus de boas notícias. E nós vamos começar falando aqui sobre o primeiro ponto, que é um Deus vingador. Como assim? Nosso Deus, ele faz parte dos Vingadores da Marvel? Não, não é isso. Mas é um Deus que é vingador. Olha que interessante. 2 e 3, o verso 2 e 3 do versículo 1. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, ele repete. O seu furor é terrível. Porque ele não deixa a impunidade impune. Ele não deixa o mal impune. Ele não deixa a iniquidade impune. Ele vai trazer juízo. Tem muitas pessoas que fazem mal a tantos outros e até a si mesmo, esquecem que existe um princípio, que Deus não ama a isso. Deus não se compraz do pecado. Deus não se compraz de você fazer algo às pessoas porque elas são inocentes, porque elas não entendem, porque elas não conhecem.
Ele sempre traz o juízo, versículo 3. Mas ele é paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Nunca. O culpado, ele pode até achar que vai ficar tudo bem. Mas uma coisa você tem que lembrar, eu tenho que lembrar, e todos que servem ao Senhor têm que lembrar. Toda escolha que a gente faz tem consequência. Não adianta você fugir disso. Se você escolher algo bom, o Senhor falando com Caim, se você escolher algo bom, você vai receber do que é bom. Agora, se você escolher aquilo que é mal, você vai receber do quê? Não, mas eu me arrependi. A Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento os meus pecados. Verdade, está certinho. Agora, a consequência daquilo que a gente fez, ela ainda existe. Há vários exemplos, já dei vários aqui, para não ficar repetitivo. É aquela pessoa que teve um relacionamento extraconjugal e gerou um filho. Ele se arrependeu, a situação foi difícil. A esposa ou o esposo aceitou e perdoou. Aceitou de volta. É uma situação totalmente terrível. Está amarrado, que ninguém possa passar por isso, né? Mas aceitou, perdoou. O filho que teve fora do seu relacionamento deixa de existir? A pensão deixa de ser paga? Caderno, livro, roupa, remédio, fralda, deixa de ser comprado? Porque ele se arrependeu e agora ele é nova criatura? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo? Não. O Senhor perdoa, mas dá força para passar por esse momento. This is amazing grace.